Quando dizemos que a Igreja Católica é uma igreja dogmática, que segue dogmas de fé, nós estamos dizendo que se trata de uma igreja autoritária que impõe a doutrina de uma forma cega, enganando os seus fiéis. Nós precisamos entender o que significa ser dogmático. Para isso, vamos tentar compreender o que é um dogma. Um dogma de fé não é algo imposto. O dogma é uma certeza da fé. Algo acerca da doutrina ensinada por Jesus Cristo que a igreja defende com unhas e dentes, mostrando, propondo aos seus fiéis que se trata de algo inquestionável, mas que pode ser explicado. Logo, não é algo imposto de forma cega. É algo que ao longo do tempo da igreja, com a ajuda do Espírito Santo, foi sendo confirmado e autenticado, e se trata de uma certeza. Podemos refletir sobre os dogmas da fé. Podemos compreendê-los, porque todo dogma ele é explicável à luz da fé e da razão, que são as duas asas do conhecimento humano. É óbvio que muitas realidades presentes nos dogmas católicos são relacionados com Deus. E Deus está acima da razão. Mas com a ajuda da razão, com a razão e a fé caminhando juntas, nós podemos entender o motivo por trás dos dogmas, como se chegou às afirmações de tais dogmas, e com isso alcançar o pleno entendimento de tais certezas da fé. E ser uma igreja dogmática não é ser uma igreja autoritária, porque nós temos vários outros grupos que defendem filosofias, que defendem outras doutrinas religiosas, outras pessoas, outros grupos que possuem outros dogmas. E nem por isso, justamente porque não são tão perseguidos como são os católicos, como é a Igreja Católica, não são pejorativamente taxados de dogmáticos. Porque você pode elogiar alguém chamando-o de dogmático. Porque quando você diz que alguém é dogmático, no caso da religião, você é dogmático, você entendeu, você segue direitinho, porque aquela pessoa compreendeu à luz da fé e da razão o sentido do dogma e o segue fielmente. Se eu sou católico, eu devo seguir todos os dogmas. Resumidamente falando, se eu sou católico, eu devo seguir todos os dogmas católicos. Eu devo crer em todos os dogmas católicos. A aparição de um santo, por exemplo, não é um dogma. A igreja estuda, se for o caso, e diz, olha, tal aparição pode ter sido legítima. Você acredita se quiser, não é um dogma. Mas os dogmas católicos, eles são, como eu já disse, certezas da fé. E aquele que se propõe a ser católico, ele deve dizer sim a esses dogmas, compreendendo à luz da fé e da razão o sentido dos mesmos. Logo, temos dogmas mais conhecidos e dogmas menos conhecidos. Vou dar aqui exemplos de dogmas de grupos não católicos. Por exemplo, o budismo prega a reencarnação. Logo, o budista tem como dogma a realidade da reencarnação. O ateu prega que Deus não existe. Logo, o ateu tem como dogma a inexistência de Deus. O comunista, ele diz que a religião é um instrumento da classe dominante para aliciar, para dominar os proletários, os operários, aqueles que não estão em sua classe, e que a religião seria o ópio do povo, e proclama também o ateísmo. Então, o ateísmo, para o comunista, é um dogma, é uma certeza. O espírita, por exemplo, tem como dogma a consulta aos espíritos.
Ainda que tenhamos os kardecistas que consultam os espíritos, lendo livros psicografados, fazendo aqueles encontros de mesa branca, aquela consulta aos espíritos, mesmo sendo uma violação ao primeiro mandamento da lei de Deus, o kardecista que se diz cristão também, ele segue algo que é anticristão, proibido na Bíblia, colocado como uma abominação, como um pecado grave, mas para o espírita, a consulta aos espíritos, a consulta aos mortos, é um dogma, é uma certeza. Ao passo, por exemplo, que a reencarnação também deveria ser um dogma para os espíritas, mas nem todos os espíritas concordam, inclusive Allan Kardec, concorda com a certeza da reencarnação, que a reencarnação é uma realidade para os espíritas, é uma realidade espiritual certa, que ela exista, uma realidade que realmente exista. Então, eu não poderia aqui colocar, pela definição de dogma, a reencarnação como um dogma para os espíritas, mas sim somente a consulta aos espíritos, porque nem todos os espíritas concordam com a reencarnação. Sobre a reencarnação e as práticas espíritas, vou deixar 2 links na descrição sobre esses assuntos que já foram explorados aqui, já mostramos biblicamente, pela lógica, pela filosofia, até pela doutrina dos espíritas, que essas realidades não são tão certas assim e que, obviamente, são contrárias aos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, nós verificamos aqui, com muita tranquilidade, que outros grupos religiosos, filosóficos, possuem os seus dogmas e nem por isso são taxados de forma pejorativa de dogmáticos. É impressionante como a Igreja Católica é perseguida nesse sentido. Até os protestantes possuem seus dogmas, como o dogma de só ter a Bíblia como o único critério da fé. Como interpretar particularmente a Bíblia, ainda que isso seja proibido pela própria Bíblia. Enfim, outros grupos religiosos não católicos possuem os seus dogmas. Agora vamos conhecer alguns desses dogmas católicos. Lembrando que muitos desses dogmas, que foram, logicamente, eu já falei isso, criados, declarados ao longo do tempo da Igreja, eles foram justamente declarados para combater as heresias que invadiam o corpo doutrinário da Igreja cristã. É exatamente por causa dos dogmas que o cristianismo está sendo preservado durante esses 2000 anos. É exatamente por causa destes dogmas que outras denominações cristãs conhecem Jesus Cristo tal como ele é. Dizer, por exemplo, que Jesus é 100% homem e 100% Deus é um dogma. Dizer que Jesus morreu por nós e ressuscitou o terceiro dia é outro dogma. Vamos então conhecer alguns dogmas católicos que foram sendo confirmados ao longo do tempo da Igreja. No Concílio de Nicéia, ano de 325, ainda combatendo as heresias tais como o arianismo, que professava que Cristo nasceu do nada e de outra substância, a Igreja professou que Jesus é consubstancial ao Pai. Também o herético Nestório, que via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina, em que São Cirilo de Alexandria vai combater no terceiro concílio de Éfeso, em 431, afirmando que a humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde que foi concebida. Por isso, o concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria se tornou, com toda a verdade, mãe de Deus, por ter concebido humanamente o Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus dela tenha recebido a natureza divina, mas porque recebeu de Maria o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Exatamente para combater a heresia de que em Jesus nós tínhamos duas pessoas, exatamente por combater essa heresia, que se proclamou
que Jesus tinha a pessoa divina, uma só pessoa, a pessoa divina, e duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. E exatamente por isso, por consequência, Maria não pode ser mãe somente de Jesus, homem, e sim mãe de Deus. Não porque Jesus recebeu dela a natureza divina, mas porque recebeu dela a natureza humana, o seu corpo sagrado. Então vemos aqui que até os dogmas marianos, eles são cristocêntricos. Os dogmas marianos confirmam toda a realidade que existe na pessoa do Senhor Jesus. E infelizmente, muitos protestantes que deveriam defender o Senhor Jesus acabam o atacando ao tentarem desconstruir os dogmas marianos. No caso, por exemplo, da virgindade perpétua de Maria, que é outro dogma, o aprofundamento da fé na maternidade virginal levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não diminuiu, antes consagrou a integridade virginal de sua mãe. Em outubro de 649, o Concílio do Latrão chegou a essa definição de fé: seja condenado quem não professar, de acordo com os santos padres, que Maria, mãe de Deus em sentido próprio e verdadeiro, permaneceu sempre santa, virgem e imaculada, quando em sentido próprio e verdadeiro concebeu do Espírito Santo, sem o concurso do sêmen de homem, e deu à luz aquele que é gerado por Deus Pai, antes de todos os séculos, o Verbo de Deus, permanecendo inviolada a sua virgindade também depois do parto. Na encíclica Redemptoris Mater de João Paulo II, Maria consente na escolha divina para se tornar, por obra do Espírito Santo, a mãe do Filho de Deus. Pode-se dizer que este consentimento que ela dá à maternidade é fruto da doação total a Deus na virgindade. Maria aceitou a eleição para ser mãe do Filho de Deus, guiada pelo amor esponsal, o amor que consagra totalmente a Deus uma pessoa humana. Em virtude desse amor, Maria desejava estar sempre em tudo doada a Deus, vivendo na virgindade. As palavras "eis a serva do Senhor" comprovam o fato dela desde o princípio ter aceitado e entendido a própria maternidade como dom total de si, da sua pessoa, a serviço dos desígnios salvíficos do Altíssimo. E toda a participação materna na vida de Jesus Cristo, seu Filho, ela viveu-a até o fim de um modo correspondente à sua vocação para a virgindade. A proclamação da virgindade perpétua de Maria era justamente para exaltar que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo, uma verdade completamente bíblica, nítida nas Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras que são a única fonte de fé dos protestantes. Logo, é incoerente, é falta de conhecimento um protestante atacar o dogma da virgindade perpétua de Maria. Por isso, meus irmãos, todo dogma pode ser explicado à luz da fé e da razão, ainda que Deus faça o impossível, como fez no caso de Maria, preservando a sua virgindade. Deus faz o impossível, pode fazê-lo, como está lá em Lucas 1,37, e o faz para que o projeto de salvação continue, prossiga. Deus não é incoerente e não suspenderia as leis da natureza que ele mesmo criou para fazer milagres sem motivo algum. Por isso, todo milagre, meus irmãos, é feito para a glória de Deus, inclusive o milagre da virgindade perpétua de Maria. O fato de Maria ter permanecido virgem antes, durante e depois do parto é um milagre e é uma realidade para exatamente enaltecer o nascimento de Jesus, que inclusive era profetizado por Isaías no capítulo 7, verso 14. O Messias nasceria de uma virgem. Então, Deus só faz o impossível, suspende as leis da natureza que ele mesmo criou, produz milagres para a sua glória, para o prosseguimento do projeto de salvação da humanidade. Por isso mesmo, Jesus produziu os milagres físicos. Os milagres físicos, eles são menos importantes que os milagres espirituais, o perdão dos pecados, a conversão de uma pessoa, mas Jesus produzia
os milagres físicos para que as pessoas pudessem ter a certeza de que ele era o Filho de Deus, era o Messias profetizado nos livros do Antigo Testamento. Está lá em João 9, do 1 ao 3. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Ou seja, o cego de nascença seria curado de sua cegueira para que se manifestasse o poder de Deus através do homem Deus Jesus Cristo. Também em Mateus 9, verso 6, de uma forma muito cristalina, Jesus diz: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Ou seja, o milagre mais importante não era a cura física do paralítico, mas o perdão dos pecados, o poder de perdoar os pecados que Jesus tinha e tem. São 43 dogmas proclamados pela Igreja, que se divide em 8 categorias. Dogmas sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a criação do mundo, sobre o ser humano, os dogmas marianos, sobre o Papa e a Igreja, sobre os sacramentos e sobre as últimas coisas, sobre o juízo final, sobre o que acontece após a morte do ser humano, sobre os estudos escatológicos. Temos como exemplo de dogmas sobre Deus: Deus é único, Deus é eterno, sobre a própria Santíssima Trindade. Dogmas sobre Jesus: Jesus Cristo é verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência. Jesus possui duas naturezas que não se transformam, nem se misturam ou confundem. Ao terceiro dia depois de sua morte, Cristo ressuscitou glorioso dentre os mortos. Cristo subiu em corpo e alma aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. São dogmas sobre Jesus Cristo. Dogmas marianos: Imaculada Conceição, em Lucas 1, 28. Virgindade perpétua de Maria. Maria, Mãe de Deus, como em Lucas 1, 43. Assunção de Maria. São dogmas sobre o Papa e a Igreja. A Igreja foi fundada pelo Deus homem, Jesus Cristo. O Papa é infalível quando se pronuncia ex cátedra. Para compreender este dogma sobre o Papa ser infalível, convém ter na lembrança: sujeito da infalibilidade papal é todo Papa legítimo, em sua qualidade sucessor de Pedro. O objetivo da infalibilidade são as verdades de fé e os costumes morais, revelados ou em íntima conexão com a revelação divina. A condição da infalibilidade é que o Papa fale ex cátedra. O que significa isso? Que fale como pastor e mestre de todos os fiéis, fazendo uso de sua suprema autoridade, quando ele diz, inclusive, que está fazendo isso. Que tem a intenção de definir alguma doutrina de fé ou costume para que seja acreditada por todos os fiéis. A razão da infalibilidade papal é a assistência sobrenatural do Espírito Santo, que preserva o Supremo Mestre da Igreja de todo erro, conforme a promessa de Cristo. Eis que estou convosco até o fim do mundo, em Mateus 28, verso 20. A consequência da infalibilidade é que as definições ex cátedra dos papas sejam por si mesma irreformáveis, sem a possibilidade de intervenção posterior de qualquer autoridade, mesmo que seja de outro papa, porque é uma definição assistida pelo Espírito Santo. Exemplos de dogmas sobre as últimas coisas: a morte e sua origem, o céu, o inferno e o purgatório. Sobre o purgatório, que também é bíblico, vou deixar aqui 2 links de 2 vídeos sobre este tema. Bem, gente, eu acho que através desse vídeo aqui vocês puderam ter uma noção da seriedade, da importância dos dogmas, inclusive na preservação da doutrina cristã ao longo desses 2000 anos, combatendo as heresias. A importância dos dogmas não pode ser em nenhum momento confundido com algum aspecto de autoridade imposta ou de ditadura espiritual. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.